Peçamos para o bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus observa a munificência das concessões divinas por toda a parte. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas. Tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre às concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel e Chico Xavier. Estiveres agora
abençoa. As memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Contra a insensatez. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo, Gálatas 3:3. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Emmanuel. Boa noite a todos, vamos nos preparar para mais uma reunião. Divino Mestre Jesus, te rogamos, Senhor, que abençoe a humanidade, nos dê sabedoria para podermos entender melhor tuas lições e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que o seu amor possa crescer em nossos corações. Obrigado, Mestre, pelas tuas lições de amor. Obrigado pelo teu exemplo de fé. Gratidão pela vida, pela família e pelas oportunidades de evolução. Que Deus, Pai de infinita bondade, possa abençoar essa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 261 de O Livro dos Espíritos, que está em sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 6º, que trata da vida espírita. E a pergunta número 261 é a seguinte: nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza,
a sensualidade, etc.? E a resposta foi a seguinte: certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para um mau caminho, corre todos os perigos que o içam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Ora, aqui nós sabemos que há duas grandes leis, a lei do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Pela lei do livre-arbítrio, nós escolhemos todos os caminhos pelos quais haveremos de passar. Temos a possibilidade de fazer todas as escolhas dos atos que vamos praticar, por onde passar, o que fazer de nossas próprias vidas. Só que essa lei do livre-arbítrio nos é dada para que nós possamos aprender a praticar a lei divina, aquele amor que Jesus nos ensinou, que ele possa crescer e florescer em nossos corações através dos nossos atos, através das nossas palavras, através dos nossos relacionamentos e das nossas escolhas. Mas ora, se os nossos relacionamentos, se as nossas escolhas forem mal direcionadas por nós mesmos, então haveremos de passar pela lei de causa e efeito. Deveremos encontrar lá na frente o efeito da má escolha que nós fizemos hoje, ou da boa escolha que nós fizemos hoje. Portanto, as provas, elas são ensinamentos da lei divina. São lições que vão nos proporcionar aprender aquilo que nós nos equivocamos lá no passado. As tentações são instrumentos de prova, são instrumentos de aprendizado em nossas vidas. Mas veja bem, cada um de nós vai estar submetido a determinado tipo de tentação, a determinada natureza de tentação, considerando a nossa condição individual, considerando a nossa necessidade de aprendizado. Aquilo pelo que nós já passamos, já aprendemos, será lição vencida, lição aprendida, e vamos seguir para frente para tentar obter novas lições, novos caminhos, novos aprendizados em nossas vidas. Mas é necessário que a gente saiba também que a lição só vem, ou seja, a tentação só vem, a prova só vem, a expiação só vem em nossas vidas quando nós já temos condições de aprender com elas. Porque assim é a lei divina. Se é verdade que existe uma lei de causa e efeito, que para todo plantio de hoje eu vou ter uma colheita amanhã, e se o meu plantio é negativo, se eu feri alguém, se eu machuquei alguém, tudo de negativo que eu fiz hoje vai certamente me acarretar uma colheita também negativa amanhã. Em nome disso nós chamamos de dor, de sofrimento, mas realidade é uma lição para aprendizado. Para a lei divina, aquilo que nós chamamos de dor, de sofrimento, é uma lição que vai nos ensinar. Ora, a lição, ela só vem de acordo com a capacidade de aprendizado do aluno, do discípulo. Portanto, Deus, ou a lei divina, só nos proporciona as lições, as tentações, as provas ou expiações que nós temos já condições de superar, de vencer, de aprender com elas. Por isso que vale o ditado popular: Deus só dá o frio conforme o cobertor. E já que a lição de aprendizado, ela tem que ter uma utilidade de aprendizado em nossas vidas. Se eu ainda não estou em condições de compreender determinada dor, determinada dificuldade em razão do erro que eu tive no passado, a lei divina aguarda o momento correto em que a lição virá à minha porta e eu estarei em condições de superá-la, de vivenciá-la com o sucesso, de vivenciá-la com o aprendizado, de vivenciá-la com amor. Porque não adianta passar por uma prova, não adianta passar por uma expiação sem que antes nós possamos aprender. Sempre que nós passamos por uma dor ou por um sofrimento,
nós normalmente saímos fortalecidos depois, porque ali nós aprendemos, nós crescemos, nós adquirimos mais fé. Mas aquele que passa pela mesma aprovação, pela mesma dor, pela mesma expiação, blasfemando, reclamando, não terá aprendido a lição e sairá dela apenas por misericórdia divina, porque lá na frente ela terá que retornar em sua vida para que ele possa retomar o seu aprendizado. É assim que funciona a lei divina, justa, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas possibilidades de aprendizado. O Pai nos traz as lições que vão nos fazer crescer para sermos felizes. Miramês, sobre esta questão, nos diz o seguinte: no campo das escolhas e das concessões, há uma coisa que fala mais alto: a maturidade da alma, que mostra a necessidade das provas. Pode um espírito pedir a riqueza, segundo a resposta à pergunta, e ser atendido. Alguns usam o ouro, fazendo dele motivo de glória na sua vida, e outros, carentes de lições que lhes possam preparar para o futuro, usam mal os recursos da fortuna, por lhes faltar maturidade de vida que o passado não lhes conferiu. Deus nunca erra, e somente põe fardos pesados em ombros fortes. Se o homem está passando por duras provações na terra, é preciso que busque a força em Jesus, cultivando a humildade, a paciência e o amor, que o Mestre abastecerá o seu coração de energias compatíveis com as suas necessidades. Temer a vida é desconfiar da bondade de Deus. Jesus está sempre atento aos nossos passos, a nos ajudar na subida dos nossos calvários, e sempre aparecem irmãos como Sirineus a nos ajudarem a carregar a cruz das nossas provas. O Senhor sempre favorece novas oportunidades para quem tem a boa vontade de servir, de ajudar com amor e tem na caridade a força da salvação. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bem-vindos, que todos estejam serenos na paz do nosso Deus, para absorver melhor as lições que nós vamos passar hoje. A conversa que nós vamos ter é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Como é de costume, nós abrangemos vários livros da doutrina espírita e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base de todo o nosso estudo. E aqui nós vamos trazer hoje o capítulo 8, que fala dos bem-aventuranças. E essa bem-aventurança é os puros de coração, bem-aventurados os puros de coração. O subtítulo é a verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, nesse tema, ele já traz uma conversa, uma passagem, uma conversa com Jesus, entre os fariseus e Jesus. E diz assim: chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém e perguntaram para Jesus: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando vão comer o pão. Olha. Então Jesus, muito simples, muito calmo, muito sábio, revidou com uma observação: e vós também, por que transgrides o mandamento de Deus pela vossa tradição? Não honram pai e mãe e estabelecem novas regras ao seu povo. Então, o que acontecia nessa época? Muito do nosso conhecimento que o povo sofria e era subordinado às autoridades locais, né? Então, aos fariseus, aos escribas, aos sábios, estudiosos da época, né? Eles eram respeitados. Por isso, eles abusavam do respeito e do medo que o povo tinha sobre eles, né?
e editavam as leis. Abusavam na arrecadação de imposto, do dízimo obrigatório, a todo preço, a todo custo, humilhando, espisoteando na fé do povo, né? E pior, tudo em nome do Cristo vivo, né? Do Deus Todo-Poderoso. E também acontecia muito de eles estabelecerem regras novas para favorecer os seus orgulhos, as suas vaidades, né? Então eles eram o dono da verdade, eles se sentiam o dono da verdade. Só que eles não sabiam que andar de frente com Jesus, que eles não acreditavam ser o filho legítimo de Deus, né? E também aí Jesus complementou também, né, passando a lição para eles na frente de todo o povo, né, porque eles estavam querendo humilhar Jesus. Jesus disse para eles também: honra com os lábios, mas os teus corações estão longe de Deus. Quer dizer, tudo que eles falavam não vinha do coração, vinham de propostas particulares, egoísticas deles, né? Então eles planejavam uma situação, um custo, um benefício para eles e colocavam o povo nessa história, né? Então isso era uma das regras que eles estabeleciam, né? E Jesus também disse, né? Ensinam doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. Então tudo que eles falavam, a base existia real de fato, mas a base de Deus, que Deus existia, que havia um Todo-Poderoso. Só que eles omitiam que esse Deus Todo-Poderoso não era mais aquele Deus de Moisés, né? Aquele Deus de olho por olho, dente por dente. Não, já era um Deus mais generoso, né? A proposta de Jesus era essa: trazer a visão do povo que por amor tudo se resgataria, que por amor tudo se faria melhor, né? Então ele foi conversando com todo o povo que encontrava e foi passando as verdades do Deus vivo, né? As verdades dos mandamentos, né? Que nem nós estamos nas bem-aventuranças, ele chegou a subir no morro e declamou as bem-aventuranças que certamente englobou todos os mandamentos de Deus, que é baseado no amor, na fé, né? Na saudação à empatia. Então aí continuando, nosso livro, o capítulo traz assim, ó: ouve e procuram entender, disse ele. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas é o que sai da boca, e isto sim faz mal ao homem. Então ele quis dizer o seguinte, que os fariseus estavam tão preocupados que o pão ia ser consumido, né, pelos discípulos, pelos presentes ali, sem lavar as mãos, que eles não se preocupavam com a parte interna da verdadeira resolução do mandamento de Cristo, que era o quê? Agradecer o pão, por exemplo, agradecer a oportunidade de estar ali consumindo um alimento digno, né? Então essa é a verdadeira, que Jesus foi buscar, a verdadeira intenção de pureza de coração que vem lá de dentro. E não, eles, doutores das leis, estavam preocupados com as regras que foi se estabelecida por fora, visualmente, né? Na prática do dia a dia, o que os outros vão ver e pensar de você. E vendo que eles, os fariseus, ficaram escandalizados com o que Jesus disse, falou assim, toda a planta, Jesus falou para eles, né? Toda a planta que o meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. Então o que ele quis dizer com isso? Toda a planta que meu Pai não plantou, ou seja, todo o espírito que viver emocionado com a ganância e o dinheiro e as regras do jogo mundano, será desviolado, né? Desviolado pela lei universal, ou seja, não está cumprindo a lei de Deus, não está numa terra fértil, né? E ele complementa, e se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. Quer dizer, então o povo na ignorância, Jesus estava ali para tirar o povo da ignorância, então o povo na ignorância,
ia atrás do bonde, né? Ia atrás da carreata. Então o que acontecia? Um vai com o outro, né? Vai no embalo, fulano vai, eu também vou, meu irmão também vai, eu também vou, é tudo gente boa, então eles não estão fazendo errado. Mas quer dizer, acabavam todo mundo se influenciando e indo para um lugar onde todo mundo ia cair no barranco, na escuridão, de encontro ao erro, por ignorância. Mas aí que está, Jesus estava ali para desviar essa ignorância para a sabedoria, dar sabedoria ao povo. E explicou Jesus mais ainda: tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. Olha, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas é que fazem imundo o homem, e não deixam, não é o fato de você deixar de lavar as mãos que vai te fazer impuro, né? Então isso que era para fechar, essa lição está deixando bem claro para nós que nós se preocupamos muito com as aparências, com as regras editadas na sociedade, né? As regras que estão no mundo. Mas nós temos que ver qual que é a regra mais importante, né? O que é mais importante para mim? Eu estou cumprindo, eu estou limpo por fora, mas eu estou limpo por dentro também? Essa pureza que nós temos que buscar, né? Então isso que essa lição traz para nós. Nós estamos falando da verdadeira pureza que vem do coração. O que acontece? Nós nos preocupamos a limpar por fora do corpo, mas o nosso interior pode estar cheio de rapinas e maldades, né? Deus não fez tudo, o interior e o exterior do homem. Por que a gente se preocupa só com o exterior? Por que nós temos que estar sempre só bem arrumados, cheirosos, bem penteados e tudo mais? Sim, é preciso estar aparentemente bem apresentável, claro. Mas se preocupar só com isso seria o necessário, o suficiente, né? Então ele fala para nós que temos que se preocupar com o interior também, né? Jesus fala para nós isso. Vamos se preocupar com o exterior. Então os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se a práticas de regras estabelecidas pelos homens. Observa-se mais a prática de atos exteriores do que reforma-se moralmente. Olha, então é isso que acontece. A gente vai vivendo o dia a dia, e não estamos falando só dos judeus no tempo lá na arcaico, né? Não estou falando só dos antepassados. Hoje nós, trazendo para os dias de hoje nós nos preocupamos em colocar uma boa imagem no Facebook, no Instagram, né? Sempre sorrindo, sempre feliz, para que as pessoas vejam que está feliz. E é bacana isso. Só que às vezes não se passa de aparência, né? Não se passa de uma regra que está praticando ali, uma regra básica de orgulho e vaidade apenas. Eu não estou feliz. É uma personagem que está ali. Eu ganho dinheiro com a minha personagem. Eu ganho status e curtidas e likes com a minha personagem nova que eu criei. Olha o perigo. Então não existe verdade. E se não há verdade, não há pureza. E se não há pureza, o coração está infértil, né? Traz para nós também de lavar as mãos e não lavar, não limpar, não higienizar o coração. É isso que eu quero concluir para vocês aqui, né? Práticas externas. É muito bom para a saúde, temos que cuidar mesmo, continuar com as práticas externas. Não estamos falando para deixar de fazê-las, mas cuidado com as práticas externas.
né? Cuidado com o corpo, ótimo, necessário, né? Nos apresentarmos perante as pessoas, perante Deus até mesmo, né? Olha, estou cuidando do corpo que tu me destes, né? Que está um espírito dentro. Visto um corpo saudável, harmonioso, mas tem que estar harmonioso e cheio de empatia, cheio de verdade, cheio de pureza, amor. E é em vão honrar a Deus com os lábios ensinando as máximas e mandamentos dos homens. Olha, como que eu vou me garantir e desacelerar esse processo enganoso dentro de mim se eu continuo alimentando as sugestões dos homens? Tem gente que não acredita em Deus. Eu vou atrás deles. Tem gente que acha besteira eu estar perdendo meu tempo agora aqui falando com vocês. Olha, como eu posso ser influenciado ou até que ponto eu posso deixar-me ser influenciado para deixar de fazer o que eu gosto? Né? Temos que tomar cuidado, está tudo aí. Tudo nos cobra, tudo é possível. As possibilidades são todas, do bem e do mal. Acreditamos que estamos salvos pelas práticas exteriores do que pelas da moral. Olha, nós acreditamos. Ao praticar um ritual, fazer, por exemplo, eu faço minha reza. Se não tiver intenção boa, se não tiver sentimento, se eu não tiver o meu cantinho com Deus, meu momento com Deus particular e de fato, verdadeiro, com pureza e alma, entrega absolutamente com amor, não vai valer a pena nem essa reza que eu estou fazendo. Aliás, não vai ter significado nenhum. Eu vou estar cumprindo um protocolo, né? Uma regra que foi ditada lá desde criança. Você tem que rezar antes de dormir. Aí eu faço uma reza bem rápida e vou dormir. Sem profundidade, sem sentimento, sem nada, sem causa. E se não tem causa, não tem efeito, né? Aliás, os efeitos são catastróficos, né? Porque eu estou perdendo meu tempo brincando com Deus e brincando com o meu próprio adiantamento, né? Que pureza que está aí? Não tem pureza, não tem verdade. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz, diz nosso Evangelho. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. O que ele quis dizer isso? Que se a planta, a semente não é boa, a planta não vai germinar frutos bons. Então o que aconteceu? Lembramos aqui da figueira que secou, lembram-se? Né? Que Jesus passou e não tinha frutos. Aquela figueira é como um semeador de oportunidades da terra que não usa os seus talentos para semear o bem. Seca, não tem utilidade. Só tem utilidade para a sua própria beleza, né? Então não temos que ser belos, maravilhosos, perfeitos, para dizer que somos puros e bem-aventurados. Muito pelo contrário, podemos nos cuidar, nos amar, mas amar muito também e doar muito. Toda a finalidade das religiões é direcionar e educar os homens a se aproximarem de Deus. Se não melhorem os homens, esta pode perder a sua finalidade. Qual religião que é boa? Pode ser todas, na verdade. Se dentro da minha religião, vamos para o assunto de religião, né? Se dentro da minha religião eu fizer usos e frutos e uma boa semeadura, não importa que religião que eu seja, né? Não importa de que segmento que eu seja, importa o que eu estou plantando. Porque o que eu estou plantando é o que eu vou colher, né? Então isso é importante, a religião serve para isso. Se aquela religião, que tem muita gente que se preocupa com a religião, né? Religião é um status, é um emblema, né? Nossa, eu sou da religião tal, bonito lá, né?
Todo mundo anda bem vestido. Mas, gente, qual que tem que ser a finalidade da religião? Frutificar meu coração, passar a verdade do Deus Todo-Poderoso, me ensinar, me modificar, né? Eu não posso viver de aparências. E não é suficiente ter as aparências da pureza, e é necessário antes ter a pureza de coração. Então não importa a pureza das aparências. Estou lindo, belo, perfumado. Ai, como ele é lindo, como ela é linda. Mas e a verdadeira pureza de coração? Quando for conversarem comigo, será que eu terei algo a dizer sobre a verdadeira fé, né? Que deve me transportar para o que realmente eu tenho que ser na minha vida? Será que eu tenho que mostrar para os outros, com os meus atos, tudo aquilo que eu aprendi durante o meu percurso cristão? Não é mais importante isso? Né? Estar bem arrumado, bem comportado e purificado por dentro. Né? Simples assim. Um livro, eu estava lendo uns livros de Chico, né? E um que passa muita veracidade com todos, mas o que me tocou muito foi, eu li sobre os domínios da benignidade, né? Que André Luiz traz para nós os confortos e desconfortos do mundo espiritual. Então ele diz frases muito boas em situações que a gente precisa realmente às vezes estar ali para escutar certas frases, né? Que está vivenciando sufocos ou pensando coisas que não fazem parte da real pureza de um coração. Então ele diz assim, os espíritos ruins se afastam de você por falta de afinidade. Né? Então se você se torna impuro, cada vez espíritos mais impuros vão te perseguir e vão querer sua companhia. Sobre o império das sombras, o que podemos aguardar senão a cegueira e a morte? Né? Então, sobre o domínio das coisas ruins em sua vida, de companheiros ruins que você vai elegendo, o que você pode esperar? O bloqueio dos anjos, né? A visita inesperada do mal, a companhia de elementos ruins, a desgraça para o teu espírito, a verdadeira desgraça, de fazer você pensar coisas ruins e fazer coisas ruins. E como solucionar o problema da antipatia contra nós? André Luiz perguntou. Né? Ele respondeu, a melhor maneira de extinguir o fogo é negar-lhe combustível. Eu passei recentemente por um processo de desconforto, passamos todos os dias por um processo de desconforto, porque esses espíritos vêm na vida da gente para fazer a gente aprender. E graças a Deus passamos por desconfortos. Eu tive que ver que eu também estava errado. Eu tive que ver a minha fraqueza. Eu observei a minha fraqueza. E graças a Deus eu cresci com aquilo. Né? Tudo tem causa, tudo tem efeitos, bons ou maus. Mas o importante é aprender com os nossos erros. Por isso que às vezes nós estamos despreparados, estamos orando, mas não estamos vigiando, e espíritos vêm, atravessam o seu caminho e querem te destruir. Né? Nós elegemos essa companhia, nós autorizamos. Então ele diz também aqui que a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas sim no coração. Já falei várias vezes isso. Atos bons, atos de bons pensamentos, atitudes benéficas, empatia, caridade, honestidade, né? Para um dia sermos puros de coração, um anjo do Senhor. Vamos renovar nossos olhares, nossos questionamentos, né? Vamos renovar nosso jeito de pensar, eleger companhias boas, orar, rezar, comentar com Deus os nossos propósitos, fazer oferendas de coração aberto,
para um dia nos tornarmos puros de coração, né? Não vamos nos edificar nas bases externas inferiores do mundo. A pureza real não se repousa nas coisas perecíveis do mundo. Então, como é do nosso conhecimento, a pureza real e tudo que é real e verdadeiro e propositalmente de Deus não vai ficar estacionado de má forma na sua vida, né? Não vai perecer. Você não vai perder isto. Nós não vamos perder nada. É o investimento que nós temos com Deus. Então isso ninguém tira de nós. E é muito importante a gente lembrar que toda luta é pão espiritual. E toda dor é impulso sublime de ascensão. Repito, toda luta é pão espiritual. E toda dor é impulso sublime à ascensão. Olha, toda dor que eu tenho que passar hoje, todo desconforto, é necessário. É o alimento para minha alma aprender. Né? E toda dor que isso me causar, vai ser uma alavanca para me impulsionar para frente. Um aprendizado. Não adianta, a gente não aprende nada sem a dor. Infelizmente. Né? Nós estamos num mundo onde provas são necessárias e espiar nossos atos, nossos pensamentos e o que nós falamos e fazemos também é muito necessário. Então, por enquanto, temos essa proposta de vida. Temos que enxergar isso, mas sim, o mundo traz angústias e aflições. E nós temos que saber lidar, estar preparados para isso. Não sabendo se vai ser daqui a pouco, ou daqui a um mês, ou ano que vem. Nos pega de surpresa. Por isso temos que orar sempre e vigiar sempre. Quem sabe um dia nos tornaremos puros de coração e sempre dispostos a servir nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. É uma forma adequada de a gente observar como é importante visualizar dentro de nós o que está acontecendo. Não desprezar nossos sentimentos, e sim renová-los, ampliá-los e edificá-los para o bem. Eu aprendi muito e quero aprender muito também com todas as pessoas que não quiseram muito o meu bem, ou que quiseram o meu bem demais, ou simplesmente não me quiseram. O importante é o que vem de mim para elas. É o que eu tenho para oferecer a elas. Isso que eu prezo hoje, Adilson, prezo no meu coração. E gostaria que todos se sentissem confortados, aliviados e apaziguados com toda essa necessidade de ser cada vez um dia melhor do que o outro. Né? Que o amanhã seja glorioso para todos nós. E fique com Deus. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser.
que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.